E eu queria trazer aqui duas perguntas, né? Quais as circunstâncias que nós poderíamos levantar que fez com que o povo judeu ficasse tão fechado em perceber ou assumir ou até mesmo reconhecer Jesus como Messias? Ótimo. Primeira coisa. E o que realmente significa esse Messias? Perfeito. É o Messias do povo judeu que esperava, o que é que eles esperavam, como que é essa chegada desse Messias e quais as principais circunstâncias que deixaram eles ou o coração muito fechado ou alguma nuvem meio escura que impediram deles perceberem. Perfeito. Vamos lá. Porque até hoje, é importante dizer, até hoje, não é? Por exemplo, um judeu hoje, ele não reconhece Jesus como Messias, não é isso? Não. Não, depende. Tem judeu que aceita, tem judeu que não aceita. Judeu messiânico, é isso? É, isso. Ele aceita. Isso, aceita. Mas o judeu mesmo... Vamos explicar. Isso é muito importante, tá? Primeiro de tudo, o que é judeu? Isso. Né? As pessoas têm muita confusão com isso. Muita. Então vamos lá. Só pensa que é a pessoa que tem um chapeuzinho em cima, ou que tem a barba grande, ou o cabelo grande. Exato. Realmente as informações são poucas. Vamos voltar então à história da Bíblia rapidamente para entender de onde vem isso. Número 1, ok? Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, a sair da sua terra e deu uma promessa para ele da terra e de uma descendência numerosa, e a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas. O que isso significa teologicamente? Deus agora quer, por meio de Abraão, conseguir estabelecer novamente essa paz entre ele e a humanidade. Ok? Essa é a ideia, porque houve a queda lá atrás. Aí o que acontece? Vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, ele tem o seu nome mudado para Israel, ainda no livro do Gênesis. Ele terá os famosos 12 filhos. Esses famosos 12 filhos vendem um para o Egito. Esse um que está no Egito é José. Anos depois, a família de Jacó, ou Israel, vai parar no Egito por causa de José, que chamou o pai, chamou os irmãos para viver lá, já que agora ele estava como braço direito do faraó. São 70 membros dessa família. Caramba. 70 membros que vão parar no Egito no final do livro de Gênesis, no capítulo 50. Êxodo, segundo livro da Bíblia, a partir do capítulo 1, vai retomar essa história e vai mostrar que 400 anos depois, isso que era uma família de 70 pessoas se torna agora um povo numeroso de 400 anos depois, de 600 mil homens, sem contar 400 anos depois, sem contar mulheres e crianças. Então, 400 anos depois do final do livro do Gênesis, a família de 70 fica agora um povo, se torna agora um povo de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eles estão escravizados lá no Egito agora, certo? Esse é o ponto. Olha que interessante aqui. Nesse momento da história, Deus liberta Israel, estabelece uma aliança com eles. Todos os que são desse grupo são os israelitas. É isso que eu quero que a gente entenda. Quem são esses israelitas? Esses que são parte desse povo que descendeu de uma família que descendeu de Abraão. Posteriormente, lá na frente, nós teremos o reino com 12 tribos desse povo por volta do ano 1200 a.C. Ok? Esse povo que saiu do Egito vai estabelecer-se na terra de Canaã, num território com 12 tribos. Todos esses que moram nessas tribos são chamados de israelitas. Ok? Viu que eu não usei a palavra judeu até agora? Sim. Vamos lá. Em 931 a.C., com a morte de Salomão, essas 12 tribos, que eram um reino unido sobre um único rei, se desmembra em 2 reinos. O reino do norte, com 10 tribos, é Israel.
O reino do sul, com 2 tribos, é o reino de Judá. Em 722 a.C., o reino do norte foi destruído pelos assírios. Nesse momento, então, todo aquele grupo que era chamado de samaritano, ou israelita, do reino do norte, vai ser espalhado, misturado, tal. Quem vai sobrar? O sul, quem era do reino de Judá. Daí vem a palavra judeu. O judeu é o descendente do reino do sul, que é Judá. E ao longo da história é isso que vai vingar, ao ponto de que Jesus vai nascer desse grupo, desse povo judeu. Judeu por causa de Judá, reino do sul. Então, judeu é uma palavra que designa quem é parte do povo. Aí é interessante. Vamos fazer uma comparação aqui. Existe o povo curdo, existe o povo cigano, que é mais conhecido, a gente... O judeu é um povo. Então, quem é judeu? Quem é do povo que descende de Judá. Esse é o ponto aqui, tá? Então, neste sentido, Jesus é judeu. Ponto. Então, até... Peraí, só para entender. Quando você fala um povo, não era uma religião. Então, agora que eu vou chegar na questão da religião. Eles tinham costumes que eram um povo. Isso. O judaísmo é a religião do povo judeu. Aí que vem. E daí é interessante, Guto, por quê? Porque tem pessoas que não são judeus enquanto povo judeu, mas praticam a religião judaica. Fazem um processo de conversão chamado de aliar e se tornam, então, praticantes do judaísmo. Olha que coisa interessante. Agora, quem era judeu enquanto povo, ou é por causa do quê? É judeu quem nasce do ventre de mãe judia. Se você não nasceu do ventre de mãe judia, você não é judeu. Entendeu? Esse é o ponto. Então, judeu tem uma religião, que é o judaísmo. Mas nem todo judeu pratica o judaísmo. Tem judeu que é ateu. Tem judeu que é, por exemplo, católico. Tem judeu que é evangélico. Descendentes de judeus. Que é do povo judeu, mas que pratica outra religião. Eu tive a oportunidade de conhecer uma judia que ela era do candomblé, por exemplo. Ela praticava a cultura do povo dela, o calendário, as festas, as comidas, as celebrações. Mas não praticava a religião. Mas não praticava a religião. É como hoje em dia um ateu que vai numa ceia de Natal. Não é? Parece um contrassenso. Mas é isso. É porque tá dentro da cultura. Pessoal, tá chegando o nosso tio aqui, que é ateu, na ceia de Natal. Exato, então. Tio, dá uma palavra aí. Entendeu? Natal, é porque Jesus nasceu, olá. Parece um contrassenso, mas é o que acontece, porque na verdade nós estamos num país de cultura católica, cristã, portanto, e tem a celebração natalina. Então, quem nem é católico, quem às vezes nem crê em Deus, vai lá na ceia, tal, vivencia aquele momento. Então, é isso. Então, é muito interessante distinguir tudo isso. Judeu enquanto povo, judeu enquanto religião, judaísmo. Tá? Esse é um ponto. Aí, vamos lá. O povo judeu espera, ao longo de toda a sua história, a vinda de um Messias. O que é essa palavra? Vamos entendê-la. A palavra Messias é um aportuguesamento de uma palavra hebraica. Qual é essa palavra? Mashiach em hebraico. Mashiach significa literalmente ungido. O que é ungido? Você que está aí nos assistindo já foi ungido com óleo do crisma, muito possivelmente, não é? É o derramamento do óleo para que a pessoa receba o Espírito Santo de Deus para exercício de alguma missão, de alguma coisa. Então, ungido
era um título dado a quem, preponderantemente no Antigo Testamento? Ao rei. Aí é interessante. Quando a gente tem o início da monarquia em Israel, por volta do ano 1050 a.C., o primeiro rei foi Saul, ele é chamado de Mashiach, Messias, ungido. Quem foi o segundo rei? Davi. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, seguintes diz que Samuel enche um chifre de óleo e unge Davi, ele é chamado de Messias. Salomão é Messias, é ungido. Então, Messias é um título. Aqui é muito importante que a gente entenda. Esse título foi Messias, traduzido para o grego. Como é que é em grego? Christos. Daí a palavra Cristo. A palavra Cristo designa, portanto, o título dado a um rei dentro do texto do Antigo Testamento. Aí é que é bonito, Guto. Por quê? Uma vez eu estava dando um curso bíblico numa paróquia, e aí, rapaz, eu perguntei pro pessoal, olha, quem é que sabe por que nós chamamos Jesus de Cristo? Aí uma senhora levantou a mão e ela falou assim, olha, é muito fácil, porque ele é filho de Dona Maria Cristo com seu José Cristo. O sobrenome. Quer dizer, ela é o sobrenome de Jesus, gente. Gostei. E o mais doido é que ninguém entendeu, porque para todo mundo aquilo era fato. Porque o pessoal não tem esse conhecimento. Cristo é um título dado ao rei no Antigo Testamento. Ponto. Chamar Jesus de Cristo, chamar Jesus de Messias é afirmar, ele é o rei. Agora aqui que vem o grande detalhe. Aqui que vem o grande lance. Quando então a gente volta ao Antigo Testamento, Deus cria o mundo para reinar sobre ele. Isso é tão verdade que quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, lá nos é dito o quê? Lá nos é dito que o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ué, mas pra que é isso? Rapaz, eu já vi tanta explicação errada sobre imagem e semelhança. Você tem que voltar à tradição histórica, bíblica, para entender o que é isso. Imagem, tselem, em hebraico, é uma palavra que designa uma cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, daquela região, que é a seguinte: eu sou rei, eu vou lá, faço uma imagem minha e coloco essa imagem, Guto, naquele território como se fosse uma bandeira que representa o meu domínio naquela região. O que Adão é? Uma imagem de Deus. Ou seja, Deus detém o domínio, Deus é rei. Olha que coisa fantástica, Deus é rei. Então ele cria o mundo para ele reinar. Esse é o ponto. Aí, Adão vai ser entendido como sendo o representante desse rei. Tanto é assim que qual é a bênção que Deus dá a Adão? Dominai sobre os peixes do mar, tal. O termo hebraico dominai é usado para ações do rei Davi lá na frente nas escrituras. É a mesma palavra hebraica. Então, o Adão vai ser entendido como o rei, representante do grande rei no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando nós avançamos para o capítulo 5 do livro do Gênesis, lá novamente a expressão imagem e semelhança aparece. Mas ela aparece para dar conta do filho de Adão. Então imagem e semelhança representa filiação. Opa! Então Adão é o filho de Deus? É o filho de Deus. Olha, como é que Jesus foi chamado? Filho de Deus. Mas agora, presta atenção. Por que nós chamamos Jesus de Filho de Deus? Porque no Antigo Testamento, os reis são chamados Filho de Deus. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos lá em 1 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7,
O momento em que Deus está falando com Davi e o chama de filho. Sim. Mas nós encontramos isso em outros lugares, como por exemplo o Salmo número 2. O Salmo número 2, ele é o salmo que é cantado no momento da unção, do derramamento do óleo na cabeça do rei. E olha o que diz o salmo. Fui eu que ungi o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. E aí então o rei diz, publicarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem é filho de Deus no Antigo Testamento? O rei. Aí é que vem algo maravilhoso. O batismo de Jesus, o que é? É o momento da unção. O batismo de Jesus não tem a ver com perdão de pecado. O pessoal confunde muito isso. E ali, o que é cantado, Guto? O céu se rasga. Isso. Esse é meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Isso. Ou seja, o Pai canta o Salmo 2 na unção do seu filho no Rio Jordão. O Salmo da unção. É o Salmo da unção. Então, Filho de Deus é um título dado a o Rei no Antigo Testamento. Por isso chamamos Jesus de Filho de Deus. Agora vamos além. Jesus é chamado também de Filho do Homem. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Em diversos lugares, mas sobretudo em Daniel capítulo 7, onde se fala que o Filho do Homem veio para reinar. Ou seja, Filho do Homem também é um título dado ao rei, esperado no Antigo Testamento, para restaurar o reinado de Deus primordial da criação. Daí nós vamos entender, Jesus é o novo Adão, Jesus é o Messias, o Cristo, que efetiva esse reinado querido pelo Pai, ok? E ele vai ser entendido como a imagem principal. Ele vai ser entendido como o rei, que vem restaurar o reinado de Deus na criação. Novo Adão. Tudo isso é o que vai aparecer dentro do Novo Testamento. Então essa é a teologia que aparece em relação a Jesus. E por isso é que aqui vem o detalhe. Muitos dos judeus esperavam, daí é que veio a pergunta, agora que eu estou respondendo, esperavam que esse rei fosse um rei que tivesse nas suas mãos armas, poder, para que esse povo se visse livre das grandes potências que os dominaram ao longo da história. E daí nós vamos entender algo muito interessante. Você nunca mais vai ler o texto de Barrabás igual na sua vida. Nunca mais. Presta atenção. Pega Jesus e Barrabás e colocam diante do povo judeu. Quem era Barrabás? Todo mundo coloca e ó... Ladrão. Pois é, mas no grego não é ladrão. Eita, lascou. No grego é lestes. E Lestes é o nome do cachorro, né? É lestes. Era um cachorro? Barrabás era um cachorro. Deu o nome do seu cachorro de Barrabás. Trocaram Jesus por um cachorro. Mas vamos lá, ó. Lestes. Que significa como se fosse um revolucionário político. Tanto é que Guevara, por exemplo. Isso, tanto é que o texto fala que ele assassinou alguém num motim, numa revolta. E os teatrinhos de paróquia colocam ele como ladrão. Agora só vou abrir um parênteses. Da última vez que eu vim aqui que foi o teatrinho de paróquia, rapaz, vai estar todo mundo agora me falando. Poxa vida, você tinha que falar do meu teatrinho da paróquia, do soldado e tal. Você não assistiu. Que não tem nada a ver, não né? Tem nada a ver. Não assistiu, volta lá e assiste lá no outro episódio depois. Como é que Barrabás é apresentado nos teatrinhos de paróquia? Eu já vi que ele é assim, bobão. Todo... Não. Ele era um líder de uma revolução política. Por isso o nome dele é Barrabás. O que significa Barrabás? Barrabás no aramaico, bar é filho, abá, pai, filho do pai. Quem é o pai? Deus, filho de Deus. Ele era um candidato a Messias. Caramba, será? Exato, é isso aí. Caramba, e aí que vem o detalhe. Apresentam para o judeu qual é o projeto de Messias que vocês querem.
Vocês querem Barrabás, que vai encabeçar uma revolta luta política, uma luta, estabelecendo um reino no aqui, no agora, simples e puramente ligado a questões econômico-políticas e tal. Ou vocês querem esse aqui? Quer dizer, eles vão dizer, eu quero Barrabás. Essa é a ideia. Então, muitos desses judeus esperavam esse tipo de Messias. Eles não estavam vislumbrando uma nova criação, as novas criaturas, a partir de Cristo, que acontece naquela retomada teológica da criação inicial do livro do Gênesis. Não. Entende aqui o grande detalhe? Então, por isso é que alguns não acreditaram que efetivamente Jesus fosse o Messias. Aí, na época de Jesus, tem vários que eram considerados Messias. Um deles é Barrabás. Um pouquinho depois, pelos anos 130, por aí, tem um outro, que os judeus proclamaram como Messias a princípio. Depois de Jesus? Depois de Jesus. Depois de Jesus. Um homem cujo nome, apelido dele é Bar Korba. Bar, eu já expliquei, significa o quê? Filho. Korba, estrela. Agora você já entendeu de onde vem a estrela. Filho da estrela. Bar Korba era um sujeito que o Rabi Akiva, que é um dos maiores rabinos judeus no pós, não é, Jesus, ele chegou a afirmar que esse cara era o Messias, mas ele morre numa guerra contra os romanos, por exemplo. Entendeu? Então, aí eles ficaram tristes e tudo mais, e alguns, hoje, judeus, mesmo religiosos, às vezes nem esperam mais a chegada do Messias. Eles acham que é um tempo messiânico, por exemplo. Mas tem que esperar ainda? Ainda tem judeus que esperam e assim sucessivamente, mas são várias linhas de pensamento que eles têm hoje. Mas para eles o Messias teria sido esse, sobretudo, tá? Que encabeçaria esse processo de libertação política, econômica e tal. E estabeleceria, em alguns outros momentos, em outra perspectiva, uma paz mundial também. E aí os judeus dizem, mas isso não aconteceu, então Jesus não é o Messias.